Alô, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um QuintaCast. E hoje estamos mais com um episódio aqui especial, juntamente com ele, Fred Sansão. Seja bem-vindo, Fred Sansão. Valeu, obrigado, Júnior. Tamo junto. Pessoal, para quem não conhece, Fred Sansão é o atual vereador de Parauapebas, né? E veio contar um pouco da sua trajetória hoje, nesse primeiro mandato, né, Fred? Fred, conta um pouco sobre você aí, Fred. Quem é Fred Sansão? Vamos lá. Primeiro eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que assistem aqui o QuintaCast. Né? A gente está aqui prestigiando hoje um grande amigo que é o Júnior Junex. É um amigo, é um parceiro, uma pessoa que já morou na Vila Sansão e é fruto da nossa casa ali. E para mim é um prazer estar aqui, tá, Júnior? Então, gente, o Fred é um filho de Paraupebas, né? Eu me sinto filho de Paraupebas porque eu cheguei aqui em Paraupebas, eu fui trazido para cá com 1 ano de idade e eu já tô, próximo mês eu vou fazer 40 anos, então eu já tenho meus 39 anos daqui do município de Paraupebas. Aprendi a gostar, estou aqui, foi a terra que nos acolheu, que abraçou os meus pais, onde nos trouxe prosperidade, né? Minha mãe, minha saudosa mãe, Dona Cléa, ela foi a primeira educadora aqui no município de Paraupebas. O primeiro colégio que teve aqui ainda nos anos 80 foi da minha mãe. Pela necessidade que meu pai veio para cá. Meu pai veio da influência ali do garimpo da Serra Pelada e nos trouxe, né? Então a gente não podia ficar sem estudo. Minha mãe já era uma pedagoga e ela montou o colégio para que trouxesse ensino e estudo para nós, mas também para aquelas criançadas que estavam ali, que era filho dos desbravadores e dos pioneiros daqui de Paraupebas. Meu pai ingressou ali na Serra Pelada na época como garimpeiro, prosperou, graças a Deus. Logo depois montou um comércio, Verdes Frutas, que depois mudou o nome para Supermercado Odisseia. E aí foi onde ele, no auge ali dos anos 80, ele chegou a ter 5 supermercados aqui em Paraupebas e região, quando ainda era o início de Paraupebas. E aí com isso, pela necessidade de crescer o comércio, a sua vida pessoal, e a cidade ainda era muito nova, ele se viu na condição de ter que entrar no cenário político para poder crescer, né, tudo o que a cidade precisava, porque era uma cidade ainda muito pequena e precisava de todo um aporte, e ele entrou nesse cenário político. E aí foi nessa vida de estar ali na minha mãe como educadora, né, meu pai como um político, como um comerciante, e a gente vivenciando o início de Paraupebas foi onde formou esse caráter, essa pessoa que é o Fred Sansão hoje, e que de tanto gostar do município de Paraupebas e entender que houve a necessidade, um chamado, eu me coloquei meu nome à disposição. Foi uma luta difícil, nunca é fácil, mas conseguimos sair eleito dessa disputa e hoje a gente está aqui para contribuir com o município de Paraupebas. Volto a dizer, a cidade que tanto nos abraçou, uma cidade que eu amo, e a minha fase de brincar, de usufruir, eu já fiz. Agora é a minha fase de contribuir com o município de Paraupebas. E Fred, para quem já falou, eu já conheço o Fred há muitos anos já também. O perfil que eu vejo hoje, o Fred, como atuante hoje, né, na gestão pública aqui em Paraupebas, aqui como vereador, eu vejo um posicionamento muito diferente do Fred do passado. Eu falei, às vezes eu até brinco com o Fred, assim, rapaz, Fred, antes que era mais fácil falar contigo pelo celular, hoje manda mensagem e não vê. Eu falo, não, porque a demanda é grande. E até entendo isso. Então, assim, quando eu vou na Câmara Municipal lá, nas sessões, eu fico observando, né? Teu posicionamento, você é sempre firme naquilo que você fala, você tem a questão tendo um posicionamento correto naquilo que você fala, né? Fala assim, ó, eu sou a favor disso, sou contra isso. Então, todas as vezes você deixa bem claro o que você apoia e o que você não apoia, né? Então, assim, é motivo de honra estar hoje recebendo aqui você aqui no QuintaCast, tá? Inclusive, assim, você falou que uma parte aí que seu pai viu a necessidade, né, na época dele, nos anos 80, e hoje você viu também a necessidade de fazer parte, né, do poder legislativo de Paraupebas para poder fazer algo pela essa cidade que tu tanto ama, né? Dar a minha parcela de contribuição. Eu acho que todo mundo tem que se dever, como cidadão, de dar a sua parcela de contribuição. E Fred, como você falou, né, falou um pouco da sua mãe, né, saudar da Dona Cléia, um amor de pessoa. Sinto muito pela sua perda nesse período, mas é uma mulher, quem conheceu ela teve o privilégio, na verdade, né? Sempre acolher nós bem lá. E nem eu falei, pessoal, eu sou da Vila Sansão, né? Eu me criei na Vila Sansão, cheguei para a Vila Sansão quando tinha 12 anos de idade, né? Então, assim, as brincadeiras da escola, né? Sempre seu pai abria as portas lá da casa dele para poder receber nós, as festinhas de escola, questão de formatura, tudo, né?
recebia nós ali e era motivo de alegria. Sempre ali, o pátio da fazenda ali, né, a nossa área de convívio, ela sempre foi muito aberta e ainda hoje no mesmo local, sempre foi muito acolhedor, né? A gente tem essa característica de ser muito acolhedor com a comunidade. E, Fred, e questão disso, eu vejo que tá passando de geração por geração, né? Sim. Porque eu já quase caí no dente já. E tem os jovens que estão lá hoje ainda continuam do mesmo jeito ainda, o pessoal, as portas Eu abertas. sempre digo, a gente não inventa nada. O que é bom a gente copia, né? O que é bom a gente copia, a gente tem que entender o que é as coisas negativas, a gente serve como ensinamento, deixa ali na caixinha do esquecimento, né? Mas as coisas boas têm que ser copiadas. Realmente. Você está com 100 dias no poder, né? Isso, Fred? Mais de 100 dias. Mais de 100 dias já, né? Inclusive, você teve recente agora em São Paulo, foi isso? Sim. Você pode contar um pouco passada. lá? Olha, a minha ida a São Paulo foi uma ida de cunho particular, pessoal. Mas eu vou abrir, tá? Não foi de cunho político. Eu fui para fazer uma metodologia, um método que chama Método Global, Método CIS, né? Onde a gente busca ter um aperfeiçoamento pessoal nos pilares que se tem, né? No espiritual, no financeiro e na questão de você ser grato e ser caridoso, né? E melhorar na vida espiritual. Eu acho que não tem como uma pessoa que entra na política ela não procurar evoluir como pessoa. Se eu não abrir o pensamento, expandir isso, às vezes a pessoa vive aquela vida mesquinha e, olha, pensa comigo, quem está no público, a maior função dela é servir, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Eu busquei evoluir, fazer isso, foi muito bom, faria mais 2, 3 vezes. É um método com o coach Paulo Vieira, quem puder depois acompanhar, chama-se Método CIS. É muito bom, eu fui fazer buscar esse conhecimento e eu acho que a gente vai colher muitas coisas boas aqui para a política, sim. Inclusive, Fred, você e o Zé da Lata aí não param não, todo canto vocês estão rodando, né? Tem que rodar. Eu observo aí, de vez em quando um dia eles estavam passando, encostando no pastelzinho ali na PA 275, né? Inclusive, o pessoal foi até a Câmara Municipal revogando a situação que aconteceu, disse que ia tirar ele de lá, né? E eu vi você protegendo lá, falando questão de que não ia tirar ele no momento e ia arrumar um local para eles. Como é que ficou a situação? Você está falando de uma condição que houve, de uma atuação de um trabalho da CEMURB, né? A gente tem que entender a política em todo o aspecto. E a gente tem... Qual é a função de um vereador? Né? A função de um vereador é fiscalizar. Ele fiscaliza, ele legisla, ele propõe leis, né? Essas são as funções verdadeiras ali de um vereador. E o município ele é regido por um código, por uma lei, que chama-se lei orgânica, né? Isso. E lá tem alguns pontos que se toca nisso. Eu falo isso de forma bem clara, porque para mim o meu posicionamento eu tenho e não quero atacar ninguém, mas eu vi e falei isso com os colegas que no pleito passado houve um relaxamento, né? Não se foi visto, não teve a observância de fazer a fiscalização necessária e deixaram aquelas pessoas que precisam trabalhar, precisam do local, né? Que eu não tiro esse mérito, precisa mesmo, mas deixaram essas pessoas fazerem umas ocupações em área pública. E a lei orgânica do município diz que a área pública ela não pode ser ocupada para fins lucrativos e nem de forma permanente. Essa modalidade existe, mas ela tem que ser de forma itinerante, né? Eu vou usar essa palavra aqui, né? Ela não pode ser fixa, permanente. Essas pessoas, esses trabalhadores foram lá reivindicar, foi falado isso, né? Não estou dizendo que eles não têm direito e têm de fazer de pedir esse direito, reivindicar, porque afinal de tudo eles querem trabalhar, eles querem prover e colocar, mas tudo tem que ser dentro da observância da lei, né? Não pode ser ao arrepio da lei. E aí não foi vereador que foi atrás, né? Foi a CEMURB, a Secretaria de Urbanismo, que tem o papel de fazer essa fiscalização. Inclusive, Fred, não foi só lá que eles foram, eles andaram na cidade todinha. Inclusive na Nova Carajás, eles informaram para as pessoas que pessoas que estavam com banquinha vendendo e tudo, eles se informaram, olha, não pode e tal, assim. Tava dando orientação, na verdade, né? Orientação e buscando colocar tudo dentro da conduta do que rege a lei. Isso. Tá? E a lei, ela às vezes, ela flexibiliza para uma condição e enrijece para outra, né?
E foi o que eles buscaram. Eles foram na Casa de Leis, naquele momento nos vereadores, pedi esse apoio, me coloquei à disposição, mas falando que tem que ter essa observância, né? Mas tudo isso foi conduzido, foi muito bem conversado, montamos uma comissão com essas pessoas, conversamos ali no dia, eu não lembro a quantidade de vereadores, mas foi logo depois da sessão, nós juntamos ali, eu acredito que mais de 10 vereadores, eu não consigo dizer a quantidade, e naquele momento nós chamamos o secretário da CEMURB, o Erlon, e de pronto ele foi lá e deu a explicação dele. Naquele momento ele disse que não foi nem ele como secretário, mas foi os próprios efetivos, né? A gente tem que entender que na CEMURB tem fiscais, e que nem são contratados e apadrinhados pelo governo, são efetivos. São efetivos, são pessoas concursadas que estão lá e que buscaram fazer e pressionaram ali nessa CEMURB, olha, vamos ter observância porque a gente está aqui para olhar. E aí foi onde aconteceu. Eu acredito, qual foi a proposta que nós fizemos? Que a gente não precisava tirar de forma imediata, poderia colocar um tempo, isso está sendo cumprido, né, porque essa conversa já tem mais de 30 dias, mas que a gente buscasse um espaço para eles ficarem, um espaço legalizado, um espaço fixo e permanente, né, para esses cidadãos, esses trabalhadores se instalarem lá e de forma mais apropriada, né, mais adequada. Inclusive, você deu até uma opinião sua, né? Você falou assim, olha, temos ali a Feira Municipal do Rio Verde, que tem lá boxes lá que estão desocupadas, se puderem reformar, poder realocar o pessoal, levar para lá, né? E foi ter uma observação muito boa, porque ali tem boxes que estão muito tempo desocupados lá, não, Fred? Claro, e desde que, Júnior, não dá para ser e ocupar da forma como está hoje. Não tá, lá não tá um lixo, realmente. Lá tá jogado, tá desprezado, por isso que houve a evasão. Tem que haver uma reforma ali. Tem que fazer uma reestruturação, colocar aquilo de forma apta, né? Aí a partir daí colocar essas famílias. Por isso que foi dialogado e falar assim, olha, não tira de qualquer jeito. Vamos primeiro aprontar o local para depois disso a gente absorver. Inclusive, na sua fala você falou que se tem ideias boas, vamos copiar. Tem a praça de alimentação de Canoa dos Carajás. Perfeita, linda. Tem a praça de alimentação de Curionópolis, cidade bem aqui próxima. Uma cidade pequena com rendimento muito menor, mas que tem mais... Porque aí eu achei interessante que você falou assim, por que não fizemos isso ainda? Se as outras cidades fizeram e deram certo, por que a gente não faz aqui ainda? Porque não teve a observância necessária, né? Na época devida. E hoje eu estou aqui, como vários colegas na Câmara, que têm vontade de fazer com que tudo isso seja colocado em prática, e até o próprio prefeito. Eu acho que beleza e ordenamento todo mundo quer, né? Eu quero que seja bonito, desde que não atrapalhe o financeiro de ninguém, daqueles trabalhadores que estão lá. É meu ponto de vista. Inclusive, não só você, mas vários vereadores são visitantes dali também, né? Mostrando para o pessoal que depende de tudo, estão do lado da população de Paraupebas, né? E assim, Fred, nesse decorrer desse seu primeiro mandato, né? Você que veio vários desafios, teve momentos assim, no início agora, que tu falou assim, poxa, será que vai dar certo? Será que teve algo que te deixou um pouco recuado, Fred, no início ou não? Recuado não, nunca. Teve de estar preocupado, né? Porque isso é normal. A gente entra para uma disputa onde a gente vai com tudo, né? E é uma eleição, você disputa com todos. E é uma disputa que quando você sai vitorioso no final, foi a primeira vez que eu disputei e tive a honra, né, de ser respeitado por essa população e ter sido eleito. Então eu fico muito grato, eu me sinto muito vitorioso. Agora é difícil, né? Olha, pensa aqui comigo, eu acredito que foram 220 ou foi 217 candidatos a vereador. E hoje nós estamos num grupo seleto de 17, né? Onde desbancamos aí vereadores com mandato, né? Vereadores que não se reelegeram. Então, assim, foi uma luta que foi muito honrada, a gente trabalhou forte e graças a Deus a gente está aqui. Agora, você falou uma coisa. Fred, era mais fácil falar contigo antes e hoje está mais difícil, realmente. De tudo que eu estou vivendo na política, o mais difícil que eu estou tendo, a maior perca é a escassez de tempo. Porque a gente é de uma família e de uma forma que trabalha de verdade e conduzir ali aquela tomada de café quando é campanha, porque campanha é diferente da temática quando tem mandato, né? A campanha tu se dispõe, vai lá, toma um café na casa do cara, aquilo ali é um vínculo que é importante.
né? Mas aquilo não pode ser permanente quando você tem mandato. Porque você não foi eleito para tomar café apenas na casa das pessoas, mas você foi eleito para dar cumprimento. Você tem que ir nas secretarias, cobrar resultado, você tem que fazer viagens a outros municípios dentro do estado. O que eu fiz, a gente vai falar essa pauta aqui já já, na questão da Equatorial, e tudo isso para a gente buscar melhora aqui no município. Já tá na entendeu? Então a gente precisa fazer essa caminhada e lembrar ainda que no final de tudo a gente tem a nossa vida pessoal. Primeiro, do cunho familiar, de estar ali dentro, que tem que ter esse tempo, e segundo, da nossa vida financeira, né? Do nosso sustento, porque a política não é só a fonte do sustento. Você é remunerado pelo tempo que você está prestando. Mas eu estou o vereador, eu não sou o vereador. Aquele cargo eu não comprei ele. Eu estou ali de passagem por um tempo. E sabedor que eu não vou ficar ali para a vida toda, eu tenho que manter o meu sustento. Então eu tenho que dedicar ainda o tempo para o meu trabalho. Inclusive, para quem não sabe, o Fred é empresário há muitos anos já. Né? No ramo de piscicultura, é isso, Fred? E outras mais, né? Então, assim, um ponto que eu já ia falar já é sobre a questão do pessoal da zona rural. Vila Apa, Vila Assunção, Vila Paulo Fonteles, sobre a questão da escassez de energia. Não pode, eu falei que não, o pessoal, o Código Popular lá, não pode o cachorro já não pode. E a falta de energia. Quando eu cheguei para Vila Assunção, eu me assombrei, porque nós passávamos 2 dias com energia e 15 sem, entendeu? 15 dias sem energia, entendeu? E o pessoal estragando alimento em casa, carne e tudo. Quem tinha uma condiçãozinha melhor tinha seu geradorzinho e tudo. E eu vi que você, lá na Câmara Municipal, falou sobre isso. O que adianta eu pegar, né, ajeitar um gerador para o postinho de saúde, sendo que tem o comerciante, tem a população. A aula na escola. Isso. Né? Tem toda uma estrutura, né? Mas, Júnior, sobre esse tema, eu comecei essa minha discussão com a concessionária Equatorial, a prestadora de serviço de energia aqui do estado do Pará, de fato ali na zona rural, ali, Vila Assunção, Apa e Fonteles, onde aconteceu de ficar 72 horas sem energia. Meu pai estava lá trabalhando, porque assim, eu vim para cá, os papéis se inverteram, né? Antes meu pai, vereador, e eu ficava no sustento, no trabalho na fazenda, nas empresas e tudo. Hoje se inverteu, hoje eu estou na vida pública e meu pai foi para dentro cumprir essa lacuna que eu estou deixando aberto e de fazer esse trabalho ali, né, da propriedade. E para ele é mais puxado agora, né? Puxado, 76 anos, mas eu volto a dizer, a maior característica que nós temos na nossa família é garra. Somos todos trabalhadores. Eu, único filho homem, eu tenho 3 irmãs, mas uma é médica veterinária, a outra é dentista, que trabalha ali quase 12 horas por dia. A outra formou agora, no final do ano, estive com ela em São Paulo, é médica, né? E assim, a gente tem essa característica de ser muito trabalhador, né? Inclusive o pessoal fala assim, o Fred não vai ter nenhum doutorado nem nada não, porque o Fred é do campo. Meu doutorado é roça, quero ver quem é que fala comigo de peixe, de gado e de máquina e que a gente não conversa pau a pau e a gente dá um show ali na Hoje conversa. Até é um pouco interessante porque antes na tua rede social tu falava mais do que do teu trabalho, né? Tu mostrava o que tu fazia para melhorar, né, a questão do manejo ali do abastecimento de água pro gado, entendeu? E vou voltar a fazer, tá? Eu vou voltar a fazer porque eu amo aquela atividade, eu amo aquele dia a dia. E toda atividade é digna e toda atividade dá rendimento. A fazenda, a piscicultura, minhas máquinas, ela me dá um bom rendimento. E para quem não sabe, pessoal, também, o Fred tinha umas plantações de uva lá também. De vez em quando nós ia lá pegar uva lá. Plantamos uva aqui no estado do Pará, aqui no município de Paropebas, onde numa colheita só, num dia, nós colhemos 3.500 quilos de uva. Né? Moça, e às vezes quando o caseiro não via, né? A gente ia lá, sabe, menino, tu sabe, né? Que é traquino demais, né? Mas também quem é que vê uva aqui, né? Doido, moço, um vinhedo daquele lindo que tava ali. Depois até tem que pegar uma foto, eu tenho algumas fotos, que a gente tá assim no parreiral embaixo, e aquela latada assim, tanto de cacho de uva caindo, a coisa mais linda. Mas só para concluir o assunto da Equatorial, para não ficar no vazio, foi ali na zona rural que a gente viu a necessidade que nós passamos 72 horas sem energia. E a partir disso eu disse, não, isso aqui não tem como. Então, hoje eu estou no parlamento, eu estou ali no legislativo. Isso agora é recente, né, Fred? Recente, eu vou usar a arma que eu tenho na mão hoje para eu poder combater o que está acontecendo. Aí, o bom é que a gente começou discutindo, falando de Vila Assunção, e eu passei a descobrir
que o problema não é só na zona rural, o problema está se instalado no Paropebas inteiro. Quando eu estava no plenário na terça-feira, eu recebo mensagens. O meu assessor chega e diz, Fred, só estou te avisando aqui que a W Torres, que aqui hoje, onde a gente está aqui fazendo QuintaCast. Não só aqui, mas também no Carajás também. O W Torres está 15 horas sem energia. O bairro inteiro, entendeu? Do lado do shopping, no centro de Paropebas, 15 horas sem energia. Aí a gente começou a falar isso. Aí quando falou, aí outra pessoa procura no Instagram, outra pessoa fala no TikTok e no Kawaii. E aí aquilo impulsiona a gente corre e vai em Belém e leva esse tema e conversa ali com o chefe ali, o representante da Equatorial. Quando eu chego de Belém, no dia 10, eu estive no Belém dia 9 tratando disso. No dia 10, quando eu chego aqui, eu tenho a grata notícia de saber que o CONCEPA, que é o Conselho que fala da energia do Estado do Pará, que eles são de Belém, né? A estruturação está lá. Ele estava aqui no plenarinho e quando eu desci do avião, vindo da Equatorial, quando eu cheguei às 15h30 aqui em Paropebas, às 16h30, ia acontecer a reunião no CONCEPA. Então, assim, foi uma coisa divina que parece que cai para tudo acontecer. E assim, hoje eu consigo conversar com o Cássio Bittar, que é o presidente do CONCEPA. Hoje eu estou discutindo, hoje eu tenho uma boa conversa com o deputado Disseu Tenkaten, que é do PT e eu sou do PL. São bandeiras totalmente opostas, mas que para mim não tem isso quando a gente trata o bem, né? A gente tem nossos ideais, ideologias que trata, mas que a gente vai tocar nisso, mas a população está ganhando. Então, o deputado Disseu moveu uma moção, né, tratando sobre a Equatorial. Então, poxa, eu estou me sentindo feliz, eu acredito que a gente vai engrandecer esse assunto e a gente vai conseguir vencer essa guerra, eu acredito. Inclusive, Fred, em questão de... Você falou questão de bandeiras, né? Mas o bem maior é a população em si, né? Eu vejo que você tem uma boas relações, né? Tanto com o pessoal de outros partidos, né? Quando é em prol da população de Paropebas ou qualquer outra população, né? Você tem essa questão de manter firme ali para ajudar, né? Inclusive eu tenho algumas perguntas aqui. Tem algo que você queira falar mais? Não, pode perguntar, estou aqui à sua disposição. Inclusive, Fred, sobre alguns requerimentos que você fez, né? Sim. Eu tenho um requerimento aqui, eu achei até interessante no dia que você... Nós colocamos uma indicação falando do botão do pânico para as mulheres, né? O que é isso? Mulheres que têm violência ali psicológica e tudo, e que está ali do lado sempre do abusador, a gente pode implementar um aplicativo, um app, né, que eu fiz essa indicação, onde ela possa fazer um pedido clicando um botão apenas, né? E quando você faz aquilo, tem ali um contato direto com a Sense, e aí já é acionado o guarda municipal, né? Já tem a questão do localizador. Já vai direto com a central, no caso. Direto, já resolve ali, e é uma coisa barata que está na mão, porque o que a gente tem hoje à nossa disposição é aplicativo. Inclusive, Fred, isso aí ajuda até na questão da questão da agressão, né? Em tudo, para coibir a agressão. Paropebas, Paropebas é o município que tem mais taxa de feminicídio. Né? Paropebas está na maior taxa. A taxa de suicídio também. Suicídio. E a gente é altíssima aqui. A gente não pode falar nesse tema, né? Porque ele é indicado que a gente não fale para não induzir as pessoas a fazerem. E aí também, Júnior, a gente fez uma indicação onde a gente pediu que fosse criado um aplicativo, né, de atendimento, de autoatendimento ali na portaria da Vale, para que quem for ter acesso lá, ainda é aquele sistema ainda antiquado, que é descer, tirar autorização, por que não a gente usar o advento da tecnologia para o cidadão chegar e fazer um autoatendimento? Ele tem um aplicativo ali, ele faz um reconhecimento facial, coloca suas informações, e hoje ele diz assim, eu quero ir na Serra dos Carajás mais tarde, eu quero ir no núcleo urbano, visitar e fazer uma caminhada lá dentro. Ele não precisa descer para fazer esse pedido para uma pessoa. E Fred, eu vi você falando isso aí lá no plenário lá, sobre essa indicação que você fez, eu bati palma demais, por quê? Você chega ali, você perde mais de 30 minutos. 30 minutos era o percurso para chegar até em Carajás, para poder aproveitar com a família, não é isso? Aí você chega, desce ali para poder tirar a autorização, entendeu? Para poder liberar teu acesso até de entrada, né? Aí você volta de novo, aí senta no seu carro e mostra lá na portaria para depois liberar, para poder entrar no zoológico e no núcleo, né? Você fica refém de um atendimento humano
né? Que nem sempre aquela pessoa está de bem com a vida. E às vezes você pega uma patada de graça. Às vezes você chega faltando 5 minutos, 10 minutos, o cara deu na cabeça que quer ir embora e não quer te atender. Ele disse, não, eu não posso, agora meu horário já está encerrado. Aí tu fala, mas como? Ainda faltam 10 minutos. Não, no teu, mas no meu já deu o horário. Exatamente, principalmente no horário de almoço e no horário Exatamente. Na hora de encerramento. São dois períodos. Eu acho que a forma como se faz hoje, Júnior, isso aí separa muito, sabe? Por exemplo, eu tenho muito acesso e conhecimento eu conheço tudo ali na Serra dos Carajás, né? Eu acho que você também. Sim. Mas pergunta, faz uma enquete depois e fica aqui a dica no Quinta Cash. Ajuda a divulgar, tipo, na VS10, nesses complexos, assim, quantos jovens conhecem o núcleo de Carajás? Conhece aquela beleza, aquela coisa fascinante, o contato com a natureza. E ele nem se preocupa em buscar, sabe por quê? O cidadão tem o sentimento que aquilo é muito distante para ele. Realmente. Então ele nem procura. O acesso em si já é difícil. Então, assim, será que fazendo isso não diminui a taxa de feminicídio? Será que fazendo isso a gente não melhora a condição de lazer? Será que fazendo isso você não dá o direito do cidadão de ir e vir e conhecer uma área que é distrito do município de Paropebas? É distrito daqui. É um bairro longe de Paropebas, né? Então a gente não está aqui para tirar a fiscalização do ICMBio, nem para tirar a fiscalização da área Vale, mas a gente está aqui para dar um direito para aqueles adolescentes, aqueles jovens que quer ter contato com a natureza, que quer ver o que é bonito, ter contato com um modelo que é diferente da realidade daquela pessoa, de viver num lugar que não tem água, que não tem asfalto, que não tem saneamento, que não tem coleta de lixo. Lá, vira aquela e ele chegar lá e ter a realidade que tem isso. As bicicletas jogadas em qualquer canto lá. E não tem roubo, né? E assim, terminou que quando eu falei nesse tema, as pessoas entenderam assim, não, é porque lá funciona, lá tudo é lindo. E se levar essas pessoas para lá é como se estivesse induzindo que a taxa de roubo ia aumentar porque essas pessoas vão lá. Não, gente, não é isso. Né? Não é isso. Mas toda essa temática e essa conversa, essa indicação que a gente colocou é para que a gente saia do retrógrado e venha para o campo tecnológico e tire essa condição de você pedir a bênção para alguém, porque hoje a gente tem a tecnologia na nossa mão. E a gente pode usar isso a favor. Quer ver um exemplo? Há 10 anos atrás, para a gente resolver algum problema na Receita Federal, a gente tinha que entrar numa van, de madrugada, correr para Marabá para falar com o atendente lá. Se fosse aqui no pé, mas se fosse na Vila Sanção, era pau de arara. Era mais ainda. Tu sabe como é hoje? Hoje a gente tem o gov.br. É um aplicativo federal onde você faz um reconhecimento de face, você tem acesso a todos os seus dados. Inclusive no Gov você tem todos os seus documentos. Todos os documentos tudo já estão lá. No Gov você tem uma condição que você faz uma assinatura digital. Você não precisa nem no cartório. Você está afirmando que você está assinando um documento. Aí, poxa, por que não vai funcionar isso na portaria da Vale? É claro que vai. Né? É uma briga que eu vou continuar tendo ela, porque todo cidadão de Paropebas tem que ter direito de conhecer aquela beleza que se tem ali na Serra dos Carajás. Inclusive, Fred... Tá aceso. Inclusive, Fred, que você falou sobre a questão de conhecer lá, eu tive o privilégio, na verdade, né? Porque minha tia morava lá, porque o esposo dela trabalhava, né? Então, assim, todas as minhas férias, né, que eu morava na estação, ela vinha buscar nós lá e levava pra lá. Ela ficava o período lá de férias lá. E assim, que nem você falou, isso é muito interessante porque tem jovens que realmente não conhecem. Absurdo, todo cidadão tem que ter direito a ver aquela belezura que é para servir de fonte de inspiração, Júnior, para que a gente plante uma árvore na porta da nossa casa. Realmente. Para que aquele lixo que a gente vê todo dia na porta da nossa casa, a gente vê um lugar espelho que não tem. E, inclusive, Fred, eu queria falar com você que eu vi outros vereadores falando sobre a indicações de ensinar a população de Paraupebas a saber dividir o seu lixo, saber fazer a coleta seletiva. Né? Isso é muito bom porque a população em si precisa disso. Precisa. Né? Essa conscientização. Aí é o colega vereador Alex Sorrana levantou essa pauta do lixo. Isso é muito importante. 2 bandeiras fortes que o Alex carrega é o lixo e a educação, porque a gente precisa melhorar esse quê de urbanidade, né? E, inclusive, isso em questão de ter mais empresas, né? Tipo, isentar um pouco das empresas que fazem essa coleta seletiva. Você, como vereador, né, pode estar dando essas indicações também de trazer mais empresas para cá.
isso aumentaria a questão de empregabilidade aqui na cidade, né? E questão também da melhor condição para a população. Porque essas empresas vindo, com certeza vai ter a conscientização, né? Você vai entrar com um plano de ação para conscientizar a população. Olha, vocês vão dividir o lixo assim, o lixo seco, do molhado. Vai vir a coleta das empresas, né? Fazendo isso, Júnior, a gente garante sustentabilidade, né? Mas fazendo isso, a gente gera emprego e renda. Porque quando tu faz uma coleta seletiva, aquele lixo ele precisa ser tratado, ele precisa ser manuseado, manipulado, ele tem destinação, ele vai ter reciclagem, sabe? Você vai dando destinação para as coisas, você garante a sustentabilidade, mas você garante o principal social, que é emprego e renda, né? Então, eu não sei por que isso ainda não foi implementado. Eu vejo que hoje aqui em Parauapebas tem essa deficiência. A realidade é essa, né? Falta um pouco disso. Acho que a cultura, né? Sim. Vamos trabalhar essa parte cultural para que... Então, já falando com você, diretamente com você, acho que deveria observar mais aí e tentar, né, fazer o que você pode fazer para poder melhorar isso. Primeiro é solucionar o maior, que o maior hoje é uma crise que a gente está passando da coleta de lixo que não está muito bem regularizada. A gente está observando tudo isso, né? Está trabalhando ali no limite, mas eu acredito que o executivo, o prefeito está buscando fazer o melhor, os vereadores estão observando, né? E eu acho que esse tempo é necessário para que as coisas se ajustem. Fred, e sobre a segurança pública, né? Qual é a sua proposta para melhorar a segurança pública da cidade? Olha, o que a gente vem apresentando lá na Câmara em Matérias é usando a tecnologia a nosso favor, né? Teve a vereadora Graciele colocou uma indicação, eu não sei se foi projeto de lei, na verdade, solicitando que o acompanhamento da segurança aqui seja feito através de drones. É uma forma barata. Você colocar drones para voar na cidade é muito mais barato do que você manter o combustível da viatura, né? Você coloca um centro de operações ali onde você usa meia dúzia de efetivos ali, você garante não sei quantos drones voando ali, né? Uma cobertura maior, né? Garantindo menos custo, né? Mais segurança. Essa é uma alternativa. A outra, o vereador Alex Ohana fez um pedido daquele... É uma característica que tem aqui no estado do Pará, eu não sei falar o nome, eu vou usar o nome totem. Mas é uma torre que é do estado do Pará. Aquela torre que tem câmeras, né, que são espalhadas em pontos da cidade, né, que fica fazendo vídeo monitoramento. Hoje a gente tem ali, como exemplo, no estado de São Paulo, na São Paulo capital, câmeras que tem reconhecimento facial, que aquele procurado pela justiça ali, quando aquela câmera bate, já sabe, a guarda já é integrada com a guarda municipal e de pronto as pessoas, esses guardas vão lá e fazem a captura daquele meliante. Isso aí, nos outros países, é comum. Aqui no Brasil, aqui é só em grande capital, que a gente falou. Até hoje, em poucas capitais tem esse tipo de monitoramento, né? Até porque é algo que custa um pouco mais e às vezes ele não quer gastar e tudo. Mas é muito mais viável e muito mais rápido a ação dele, né? Inclusive, o que você falou, quando ele vê um meliante identificado através da questão facial dele, já entra em contato com a central, né? E eles vão atrás disso. Essa cultura, Júnior, de parar essa cultura, eu acho que diminuiu e dizer assim, não, a polícia pode tudo, eu vou pegar, eu vou ser truculento, né? A gente sabe que é sempre ali uma questão muito... o policial está pilhado porque a função faz isso, mas mudar essa cultura, sabe? Eu vi uma matéria, e eu vou até levantar isso, eu sempre tive uma chateação aqui em Parauapebas. A gente jovem ali, anda muito ali na noite, né? Nas madrugadas. Eu vi uma matéria muito polêmica, onde tinha um segurança de uma casa noturna, que ele pegou um cliente e espancou o cliente. Você viu? Você chegou a ver? Não cheguei a ver, não. Foi assim que aconteceu no boteco do Vila. Eu não sei onde foi. Eu sei que foi um segurança onde ele deu cotovelada, ele deu cabeçada. Acho que do Vila. Sabe, ele pegou gente, a gente tem que entender que ele pegou, ele espancou um cliente. Então a empresa está pagando um agressor para bater no cliente dele. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Ali, aquele segurança, ele está lá para garantir a segurança daquele cliente e não agredir ele. Ah, mas ele estava bêbado. Poxa, ele é uma casa noturna. É teu papel tu te dar com bêbado. Porque no vídeo mostra de forma clara que aquele rapaz, que eu não sei se ele estava bêbado, drogado, não sei. Eu só vi ele sendo espancado. Ele não estava
esboçando nenhum tipo de reação de perigo para aquele segurança fazer aquilo com aquele senhor. Então, assim, a gente tem que ter essa observância. Ah, Fred, mas isso não é competência de um vereador. É sim. É sim. É sim, porque a gente tem que fiscalizar e ter esse olho de ver que ali são pessoas que não pode ter aquele tipo de tratamento. E aquele agressor, ele tem que ser punido pelo Realmente. que ele fez. E depois, para que não aconteça, ele tem que passar por reciclagem. Ele que eu digo, a classe dos seguranças. Porque, Júnior, é rotineiro isso. Isso que eu ia te falar. Fred, eu cheguei a presenciar uma situação ali no Fogão de Minas, de um jovem saiu para fora, né? Ele estava lá dentro, o segurança viu que ele pagou a pulseira, entrou, porque todo mundo sabe ali quem entra e quem sai. Se o cara estava lá dentro e saiu, ele viu os meninos tiraram a pulseira dele. E qual era o intuito do segurança? Ele solta a pulseira, pega outra aqui, meu amigo. Não, quando o rapaz saiu, deixou o rapaz sair. Quando o rapaz saiu, deixou mais entrar. Falei, moço, como é que eu não vou entrar se minhas coisas estão tudo lá dentro? Não, tu não vai entrar não. Entendeu? Então isso gerou uma discussão que acabou ele chamando a polícia e falou pra polícia que ele tinha chamado o cara de... Desculpa até do cara tomar onde as patas toma, né? O segurança falou para o policial já chegou, nem sequer pergunta pro rapaz, porque o rapaz estava um pouco embriagado, já saiu agredindo o rapaz, levou pra lá. Pode. Entendeu? Então assim, isso é rotineiro em Paraupebas, acontece em vários lugares. Então, eu até achei interessante porque isso você está olhando não só para as questões da cidade, mas sim para a população em si, porque tem pessoas que precisam disso. Você quer pensar aqui, pensa no futuro, né? Você tem filho? Tenho um filho. Tem, né? Eu tenho 4 filhos homens. É natural que o meu filho amanhã vai querer ir na casa noturna, vai querer ir no bar, é natural. Vai ser agredido. Aí eu vou deixar, porque eu tô achando aquilo bonito, eu vou ficar omisso e eu vou deixar meu filho chegar amanhã espancado por um segurança, nem a pau. Então, prevendo do que possa acontecer, hoje, onde eu estou, eu posso observar e dizer que isso não pode acontecer. Porque daqui 10 anos, daqui 8 anos, quando meu filho for frequentar, eu não quero que ele chegue machucado. E pode acontecer qualquer um, né, Fred? Qualquer um. A gente frequenta esses lugares, né? Pode ser qualquer um. Né? Já quase passei por situações assim, né? Mas sempre eu quis manter a postura. Eu já passei por situações assim. Todos nós já passamos. Quem não, né? Principalmente questão de abordagem, né? A própria polícia em questão de segurança também. É claro que a gente, quando é jovem, é enjoadinho pra caramba, né? Mas vamos colocar limite nas coisas. Inclusive, Fred, teve uma situação bem recente, né? Que eu vi lá aqui sobre questão de princípios e valores, né? Você teve uma certa... Não sei se posso dizer se foi desavença ou foi apenas um impasse, né? Porque você marcou o título lá, o questão que tu falou assim, o título falou que não podia tirar o pessoal da ocupação da Nova Carajás, né, em frente ao lago. E você falou que teria sim que tirar sim. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Entendi. Júnior, veja bem, toda política ela é pautada em opiniões, né? Em princípios, assim, ideologias, vou falar princípios, ideologias que você acredita. Eu fui eleito vereador pelo PL, pelo Partido Liberal, que é uma bandeira que defende muito, né? E eu defendo naturalmente essa bandeira de que aquela pessoa que trabalhou para ter a sua terra, ela tem que ter esse direito garantido, né? Eu defendo hoje e sempre vou defender. É o que eu acredito na política. E já o Tito, ele defende, né, a bandeira ali do Movimento Sem Terra, que tem a ideologia ali reversa ao que pensa a bandeira PL. Ou o PL tem o reverso do que, né? Não estou aqui falando quem está certo e quem está errado, né? Mas tem público para todos. E ali naquele momento no plenário o Tito citou o nosso nome, né? Quando ele estava defendendo ali a questão de quando estava desapropriando aquele terreno e da data que ia chegar do 17 de abril, né? Onde houve o massacre sem terra. Mas eu acredito que o Tito se exaltou um pouco quando ele tocou o meu nome, porque ele sabe que eu defendo a bandeira da propriedade, de fato. E aí eu tive que sair na defesa, né? Colocar o meu posicionamento. É o que a gente pautou no início da conversa. A nossa família, o Fred, tem posicionamento. A gente não chega na política para ser morno. A gente chega para ser quente, com todo respeito. O Tito é um cara que eu respeito muito. Eu tenho um coleguismo com ele ali quando a gente conversa. Ele é um cara muito bacana. E eu falei, Tito, vai chegar momentos que você vai defender a sua bandeira e eu vou defender a minha. Né? Claro, né? Com todo respeito. E foi uma discussão respeitosa, mas com posicionamentos firmes, tanto da parte dele como a minha. Então eu vou sempre defender essa bandeira.
Porque eu não acho justo você trabalhar para ter as suas propriedades, seu suor, e chega um movimento e diz assim hoje e te faz a inquisição. Você não é dono dessa terra. O MST está dizendo que você não tem documento dela e a gente entende que tem que avançar e ocupar, né? Segundo ele fala. Para mim é invadir a fala. E isso eu nunca vou aceitar. Então, sempre quando for tocar no direito à propriedade, de valorização, eu sempre vou defender com unhas e dentes. E foi o que aconteceu ali no plenário. Inclusive, já chegou situações ali, da Palmares 2, de um cidadão lá que trabalhou, comprou sua terra, e a terra pequena, assim, qualquer só, moço. O pessoal veio, entrou e falou que não ia sair, mandando ele sair da casinha dele e tudo. A própria terra, a terra que foi invadida, a terra do Edir, né? Esposo da Renilda, ali da Lojas Caribe, Sim. Pessoas que eu conheço desde quando eu era criança, são pioneiros aqui. A terra deles, se eu não salvo engano, é 50 a 60 alqueires. Aquela terra não tem tamanho para ser compra, né? E aí vem a pressão do movimento e tudo, e termina que às vezes o governo federal vai, o INCRA, seja lá quem for, faz a compra de forma ao arrepio da lei, né? E faz o gosto daquele movimento, porque no final de tudo o político ele defende a massa que está defendendo a bandeira dele, quando não deveria ser, né? Tem que defender o correto. E aí, porque para poder manter e nutrir aquele grupo, vai lá e defende a qualquer custo, gerando um prejuízo danado. Mas vamos pensar aqui, vamos dizer que aquela propriedade ela não serve para fazer a compra, porque ela não, lá tem 7 mil pessoas, parece 7 mil pessoas. Numa terra de 50 alqueires, se tu for dividir para, sei lá, vamos botar que tem 2 mil, 3 mil famílias, 1.000 famílias, o cara não tem o tamanho nem de um lote de uma casa, né? Para fazer reforma agrária. Reforma agrária é outro cunho, é você a tua propriedade para você plantar, né, tirar a subsistência. Não é o caso. Lá no mínimo vai ficar um loteamento de casa, de lote urbano, que tu só vai ter a casa para colocar. Então, mas vamos dizer que ela não passe nos rigores que precisa da lei. E o prejuízo do seu Edir? Quem é que vai cobrir? Aquele prejuízo da terra dele que tinha gado dentro, que perdeu o gado, que tinha cerca dentro, que tinha casa, que foi tomada, e do pasto, que ele tinha um pasto, o pasto foi todo amassado, pisoteado, hoje não tem mais pasto, não tem mais nada. Quem vai pagar esse prejuízo? Então eu termino que digo que às vezes essa forma como leva, ela é muito irresponsável no prejuízo que vai deixar para aquela família o amanhã. O trauma, como é que é, né? Tudo isso tem que ser colocado em questão. Quer fazer reforma agrária? Eu não sou contra, mas você não pode fazer reforma agrária no que é alheio, no que tem dono. Tanta terra da União que a gente tem. Por que eu não vejo uma invasão de terra dentro da terra da União? Por que eu não vejo? Por que não entra e passa bem ali, o outro lado do Rio Paropebas, e entra naquela área ali, né, que é da União, né, a FLON, a Floresta Nacional de Carajás, que é o ICMBio toma de conta, porque lá eles protegem o que é deles. Agora, quem protege o que é do trabalhador? E essa classe tem que se unir, né? Essa classe está desprotegida. Realmente. O trabalhador, aquele que coloca o alimento, aquele que cria o gado, aquele que faz plantio, que coloca o alimento, ele está sendo penalizado, né? Mas é com um problema. A gente hoje está aprendendo a se organizar e trabalhar unido em política. Aí é onde o MST ganha, o movimento ganha, porque eles já são unidos e organizados desde muito tempo, né? E aí quando você vai na moeda política, o cara defende, aquele político maior que está lá na esfera federal, ele defende porque ele não quer saber quem vai perder ou quem vai ganhar, ele quer saber que aquele voto daquele povo, aquela massa, ele vai ganhar, né? É a briga covarde da política. Inclusive, Fred, qual é o seu posicionamento sobre as invasões na cidade, né? Eu sou totalmente contra. Porque tem várias invasões, né? Tem famílias ali que ocupam, né? Porque não tem local de moradia, né? E acaba fazendo sua casinha e tudo. Vou usar um exemplo bem nítido. Aqui na Nova Carajás, você já foi ali depois das casinhas, tem a Terra Prometida, né? Deixa eu te falar uma coisa, Júnior, para ficar bem claro, porque isso aqui vai ficar veiculado. Eu não vou trabalhar de contra das ocupações que já tiveram até aqui, até o início de 2025. Eu não vou. Não vai ser o Fred que vai dizer que vai tirar o povo que já estava. Era papel de quem estava no mandato naquela época. Tanto é que
da Terra Prometida, o Charlion. Charlion esteve na Câmara terça-feira passada e foi através da Érica Ribeiro, a vereadora, apresentaram ali uma indicação, foi requerimento, não lembro bem o que era, onde pedia que eles permanecessem. E eu aprovei, né? Que não é nem que permanecesse, é que é outro teor, é que não, é que fosse visto a documentação deles, né? E eu aprovei, tá? E o Charlion me agradeceu, porque ele ficou preocupado, porque, pô, o Fred ia contra isso aqui. Não, porque assim, eu perguntei, Fred, porque você tem o teu posicionamento e tudo, mas eu sei que você é família também, você sabe a necessidade de cada um. Eu sou sensível, eu sou de carne e osso, não sou bicho, não sou monstro. Agora, de forma bem clara, vai invadir daqui para frente, tu vai ter um vereador contra, tá? Tu vai ter um vereador contra. Porque eu tenho um posicionamento, eu não gosto disso. Tem que ter diálogo. Quer dialogar com o executivo para liberar a área, vai lá no nosso gabinete, nos procure como vereador. Você vai ter um vereador duro para brigar por você, a seu favor, tá? Agora, eu vou lá, eu faço pressão e invado para pressionar e achar que eu vou ser conivente. O meu posicionamento, tá, diz que isso não é correto. E eu vou defender esse posicionamento. Tá? Agora, os que já estão ocupados para trás, se depender do Fred aqui, eu não mexo com ninguém. Ok, inclusive, Fred, essa questão é uma questão bem delicada, porque as pessoas ficam à mercê, né? À mercê do Poder Executivo, porque não sabe se vai ficar ou não, porque também o Aurélio também defende essa bandeira, né? É contra a invasão, mas ele se retratou novamente. Mas, enfim, para poder, como está ficando muito extenso, Fred, e eu sei que tem muita coisa que você quer falar e muita coisa que a gente quer perguntar, e eu sei que vai ter que marcar outro episódio para poder perguntar tudo, né? Vou só fazer mais uma pergunta para você. Fica à vontade. Né? Para poder a gente encerrar esse episódio maravilhoso. Inclusive, foi a primeira vez que eu estou com o Fred aqui. Eu espero que nas próximas vezes a gente faça muito mais perguntas para ele. Sobre a questão da saúde, né? Como pretende lidar com a falta de médicos ou insumos nos postos de saúde da cidade? Olha, sobre insumos, eu já vi melhora, tá? Nós já temos melhora. Nós temos um secretário de saúde, que é o Dr. Marcos Vinícius, que é muito sério. O Marcos Vinícius também é filho dessa cidade. Ele é pioneiro. Ele está dando todo o gás dele. Tá? Você vê que não é a política que colocou ele, é um médico, um homem trabalhador, honrado. Inclusive, eu vi lá, o secretário, ele atendendo o pessoal lá no hospital, fazendo cirurgia. Ele é muito humano, ele é muito sensível. Hoje mesmo eu estava no CEDER 1, fazendo visitas ali, e fui bater no posto de saúde. O posto de saúde está perfeito. Não foi ele que reformou, foi o governo passado, do Darcy, mas está mantendo, e está tudo muito bonitinho lá. Né? Tem uma questão aí de pronto eu liguei para ele, porque lá tinha um problema, né? Que a ambulância não estava lá há 15 dias. E 2 ar-condicionados que estavam com problema, né? Mas do restante tudo perfeito. E eu liguei para ele de pronto, ele me atendeu. E pedi explicação, ele disse: Fred, as ambulâncias eu estou com problema, elas já são velhas, então você conserta hoje um problema, daqui 2 dias ela quebra outra coisa. E aí termina que nós vamos ter que fazer uma licitação aqui, ou fazer uma compra emergencial de 3 ambulâncias, foi o que ele me falou. Então ele é aquele cara que dialoga. Você liga para o secretário, ele conversa contigo, ele é sensível. Mas vamos ser sinceros, não tem como resolver isso em agora 120 dias. A gente tem que ter no mínimo zelo de esperar e observar, esperar com responsabilidade. Então a gente já viu melhora, o Dr. Marcos Vinícius conseguiu trazer um centro de neurocirurgia para cá, foi um avanço muito grande. Pelo menos os tratamentos de TFD que eu estou vendo e acompanhando, eles estão sendo executados. A gente tem que saber que o município de Paraupebas não faz cirurgia de média e alta complexidade, é uma obrigação do Estado. Aí tem que ter essa comunicação com o Estado, que já é outra esfera, cria uma dificuldade, mas que ele está dando todo o gás e que eu estou vendo melhora. Né? Eu estou vendo melhora. É claro que não é a melhora que a população deseja, que fosse da noite para o dia que tivesse tudo perfeito. Essa discussão de regionalização do Hospital de Paraupebas está sendo discutido entre o executivo, que é o prefeito, e o governador do estado, não está passando pela Câmara, é uma discussão entre eles, e que a gente tem que medir, né, o que vai ser bom. Eu acredito que vai ser muito bom, sim, desde que saia de fato, né? E aí é onde vai ter oportunidade para gente... tem uma estrutura para poder receber, né? Sim, claro, né? É onde o regional, que a função dele é fazer as cirurgias de média e alta complexidade. Então a gente passa a ter isso dentro do município.
E aí é papel do município de Paraupebas, a Secretaria de Saúde ali, executar as obras de hospital de menor porte, né? Como se fosse o porte ali do antigo do CESP, tu lembra? Sim. Né? Hospital que a gente chama de porta aberta, onde ele atende aquela pessoa que entra, que chega pedindo atendimento. Porque um hospital regional ele não é porta aberta, ele é porta fechada. Se o cidadão chega lá e bater na porta para ser atendido, ele não é. Porque ele primeiro tem que passar no modalidade de porta aberta, para depois ele ser atendido ali no regional. Entendeu? E, Fred, vou perguntar porque você defende a zona rural com residentes aí. E sobre a questão da saúde na zona rural. Como está dando um avanço? Estamos lutando muito. Nosso papel é olhar os postos de saúde e ambulância. Eu confesso que regiões que eu elegi para zelar, para amparar, não dizendo que eu não tenho compromisso com todos, mas nós somos 17 vereadores. Dá para dividir em trechos, né, para que você dê conta. Em zonas, né? Em zonas. E assim, Vila APA do Igarapé Gelado, Paulo Fonteles, Sansão e Cedere, que eu estou abraçando o Cedere a partir de agora, os postos de saúde estão muito bons, né? Os atendimentos acontecem. Agora tem um detalhe, Cedere nós temos 6 técnicos de enfermagem, lá está tudo ok, muito lindo. Agora Sansão, nós não temos técnico de enfermagem dali. E nós estamos tendo essa briga constante, conversando com o secretário, apelando para o prefeito para que se contrate aquela mão de obra. Tem que ter. Se você é da Vila Sansão, você conhece a irmã Silvia, a Marinete, que são técnicos de lá e que precisa trabalhar lá, porque vai chegar um dia de noite, o cara vai chegar com a mão cortada, com o braço quebrado e precisa fazer o atendimento. Júnior, tu acompanhou na Vila Sansão um caso de uma mulher que morreu não, tá tranquilo. Que morreu por picada de cobra. Você viu esse caso? Ela foi picada ali. Ela é minha vizinha. Pois é. A mãe da Larissa conhece. Quando ela chegou, isso foi no ano passado agora, no final do ano passado. Ela foi picada, ela correu pro posto de saúde, não tinha ninguém para atender, o posto de saúde estava fechado. Colocaram ela dentro de um carro e veio para Paraupebas, pro hospital. Infelizmente ela morreu na porta do hospital, porque não teve tempo suficiente. E quando nós ficamos sabendo disso aí, eu acho que deu uma revolta na população da Claro. Porque ele sempre teve aqueles profissionais da saúde ali para poder atender. Porque ali sempre acontece acidente de moto, alguém bate em um animal, né? Então tem que ter esse pessoal. E a saúde não tem dia e não tem hora. Exatamente. E isso eu não sabia que a dona Marinete, a dona Silvia não está. Essa discussão eu estou tendo ela com o secretário de saúde. É o que eu mais peço para ele hoje. Eu estou tendo com o prefeito, para que se coloque essas mãos de obras da localidade. E pelo menos eu coloque, não tem nada. Né? O argumento do secretário é que ele não tem dotação orçamentária para contratar. Então eu estou sendo claro e sincero aqui de uma resposta que ele falou. Nós temos a Princesa na APA, tu deve conhecer. A Princesa é uma ótima técnica de enfermagem, mas, poxa, a Princesa lá não tem técnica de enfermagem hoje, não tem contratado. Então, assim, vamos resumir. A zona rural está a mercê agora. Eu não vou dizer essa palavra, né? Eu vou reformular a tua fala. A zona rural, ela está com os postos de saúde bem organizados. Temos atendimento de médicos que vão ali de forma diária, sim, né? Uma vez por semana, 2. Tem uma temática, vai toda uma equipe multidisciplinar. Então, a equipe vai e volta todo mundo. Né? Mas nós não temos aquele técnico que fica lá para fazer a conversão, né? E que tem que absorver essa pessoa. Exatamente. E aí eu tô cobrando isso do secretário, eu tô cobrando sempre. Ele sabe do que eu tô falando aqui agora. E, inclusive, Fred, para poder encerrar, eu creio que hoje a Vila Sansão, a Vila Paulo Fonteles e a Vila APA do Gelado tem um representante forte, né? Para poder estar apoiando eles. E é algo que estava se faltando ali para aquela região, porque você sabe, a gente ficou muito tempo ali à mercê, né? Você sabe que eu residi ali, morei muito tempo e observei a necessidade da população, né? E vendo você hoje, abraçando ali, você, o que a gente falou, nasceu e criou ali, na verdade, né? Você veio para cá, mas se criou ali. Então, hoje eu sei que a população está bem amparada lá com você. Então é isso, Fred. Obrigado pela participação aqui no QuintaCast. Quero te agradecer, Junex, quero agradecer o QuintaCast, quero dizer que o nosso mandato está à disposição. Sempre quando você quiser nos convidar para a gente ter uma conversa esclarecedora, estou me colocando à disposição que o teu canal aqui seja essa fonte de propagar essa fala, né? E dizer que às vezes você que escuta muito anseio, né? Muita necessidade, que você é uma voz. Então leve para o nosso gabinete para que a gente possa dar a resposta devida.
Muito obrigado, Fred. Realmente. A pessoa às vezes não sai com um resultado, mas sai com uma resposta. Sai com resposta. Porque a gente não é dono da solução, tá? Realmente. Mas, Fred, obrigado novamente, tá? Valeu, meu irmão. Espero participar de um próximo episódio com nós aqui. Eu sei que teve muitas perguntas, pessoal. O Thales já reclamou, já que já tá quase com uma hora. A gente vai fazer vamos fazer uma minissérie aqui, minissérie. Então é isso. É muito material e tudo, mas eu espero participar da próxima vez aqui com você no episódio aqui, pra gente esclarecer muito mais coisas. Tem muito mais pauta que tinha pra me perguntar aqui, mas um bate-papo foi mais para conhecimento mesmo. As pessoas querem conhecer Fred Sansão, saber quem é Fred Sansão, né? Como surgiu e tudo. E você falou, você deixou bem explicado, você é pai, você é filho, né? Você é a pessoa que tem esse amor por Paraupebas. E é isso. Pessoal, eu aqui na minha humilde sala, com o celular para gravar, microfone para falar e um sonho a realizar, tá? Até o próximo KintaCast, pessoal. Um grande abraço.